Miguel sempre gostou de seriados. Há alguns anos ele descobriu um chamado Acampados na Disney e logo no primeiro episódio tinha uma menina, uma personagem secundária que tocava violino. No final do primeiro episódio ela estava tirando sons horrorosos do violino para espantar um suposto monstro que tinha no acampamento. O moleque deu umas boas risadas e algum tempo depois, em mais outros 2 episódios, essa mesma personagem com violino apareceu, dessa vez tocando, e no final da primeira temporada ele vira pra mim e fala assim: papai, eu quero tocar violino. Eu e a Daniela ouvimos música o tempo todo, eu sou músico amador, mas apesar disso, o Miguel nunca tinha demonstrado nenhum interesse em se envolver com música. Apesar dos meus pais ouvirem música e o meu pai tocar violão, eu não acho que foi isso que me influenciou a tocar violino, foi a sério. Era um instrumento novo, uma coisa engraçada pra mim na época. Então me chamou a atenção ouvir uma coisa com um som diferente, ouvir o som do violino. Nós não imaginávamos que ele entendia exatamente o que era o violino, que se tratava de um instrumento de verdade, até por conta da idade. A gente não conseguia entender se ele alcançava a dificuldade de aprender o violino, né? Quando ele tivesse com o instrumento em mãos e se deparasse com a dificuldade para tocar e a responsabilidade de ter que tomar aulas de música. A gente achava que seria muito difícil que ele mantivesse o interesse pelo instrumento. Poderia ser só na cabeça dele mais um brinquedo. O meu interesse pelo violino continuou mesmo depois do seriado ter acabado. Quando eu vi que meus pais estavam tendo dificuldade para entender como o violino funcionava, primeiro eu disse pra gente pesquisar no YouTube. Os nossos conhecimentos de violino eram inexistentes. Então a gente foi procurar na internet, né? A gente pesquisou no YouTube e descobrimos que o violino precisava de breu para o som sair. Mas mesmo depois de passar breu, o som ainda estava desafinado, o som ainda estava saindo ruim. Depois que a gente descobriu como fazer isso, a gente foi tentar afinar o violino ou tirar qualquer som do violino e a gente não conseguia. Então eu perguntei para os meus pais se eu podia procurar uma professora. A gente não sabia por onde começar, a procurar um professor, uma professora, uma escola para ensinar violino. A gente realmente tinha um problema em mãos porque ele queria aprender a tocar. E aí eu comentei com uma amiga e ela comentou comigo que conhecia uma professora de violino. Então foi totalmente inesperado a gente conseguir tão rápido assim uma professora que ele se adaptasse rapidamente e não perdesse o interesse e começasse a evoluir no violino como vem evoluindo. O método Suzuki, ele é uma superação do método tradicional por acreditar que todos são capazes. Ele não nasce acreditando que o talento nasce com uma pessoa. Então, dentro da metodologia Suzuki, todas as pessoas que chegam são capazes de desenvolver habilidades. Dentro desse desenvolvimento por habilidades, a gente vai entender as prioridades para poder alcançar essas habilidades. Comparando o método Suzuki com o método tradicional, existe uma superação no ensino, de pensar o aluno como uma pessoa que precisa desenvolver habilidades para conseguir desenvolver o talento, e não o talento nascendo com a pessoa, sendo uma coisa que já vem pronta. A metodologia Suzuki
fala bastante sobre o ambiente, de criar um ambiente adequado para que os alunos possam desenvolver essas habilidades, e aí a gente chega no comprometimento de todas as partes do que a gente chama de triângulo Suzuki. O triângulo Suzuki, ele entende o professor, a família e o aluno, onde existe um comprometimento de todas as partes, o aluno se beneficia desse comprometimento, o que cada parte desse triângulo vai fazer para que o aluno tenha sucesso. O professor está ali para orientar o aluno a se expressar, esse é o objetivo, né? O aluno vai se expressar através da música, através do seu instrumento. De que maneira? Desenvolvendo as habilidades e tendo sucesso no que ele está fazendo. Então, o professor ele vai encaminhar isso nas aulas e orientar os pais, para que os pais consigam orientar os filhos dentro de casa. Os pais precisam estar disponíveis para fazer o estudo diário com os filhos dentro de casa e ouvir os áudios que a gente vai disponibilizando conforme os alunos vão passando de nível ou dos livros, né? Então, os áudios necessários. O método Suzuki foi feito pelo professor Suzuki, que foi um pedagogo japonês. O professor Suzuki sempre pensou como que um aluno pode se expressar, como que ele pode se tornar melhor, uma pessoa melhor, através da música. A música é o veículo que vai fazer um aluno se expressar lá na frente. Aquele instrumento que não tem vida, ele vai ganhar vida através da nossa expressividade. Então, o aluno ele vai seguir por aí. Assim, para mim, não tem nada mais bonito do que a gente poder dizer para um aluno, que é uma criança, para um adolescente, que às vezes não consegue abrir a boca para se expressar. Cara, esse é o seu som. Eu tô aqui só para ajudar ele a encontrar o som. O que a gente faz é fazer com que o aluno descubra o potencial que ele tem para se expressar. Não sou eu que vou me expressar. O Miguel vai se expressar sozinho. O que eu posso fazer para ajudar o Miguel a se expressar sozinho é a grande questão. E aí, por isso, a gente entra em coletivo sempre, né? No tripé.